Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que realmente vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo, né, estudar o material que a gente está mandando para vocês e dizer para vocês isso, né, que a gente está tentando abraçar esse desafio e fazer dar certo da nossa maneira, resumindo o conteúdo, fazendo pequenos vídeos, elaborando com carinho as explicações para vocês. E eu espero que tudo isso funcione. Para isso funcionar, a gente precisa de uma colaboração, tá? Que vocês façam a parte de vocês, que a gente vai tentar fazer a nossa, e dentro do possível a gente vai conseguir. Eu tô fazendo essa pequena fala aqui, porque eu vou estar colocando para vocês agora, a gente vai falar sobre uma explicação sobre a aula anterior. Para a gente dar continuidade, a gente precisa primeiro fixar aquilo que a gente conversou em sala de aula. A gente trabalhou alguns tópicos e eu vou passar a trabalhar esses tópicos com vocês num vídeo rápido, pequeno, resumido, e que vocês vão poder acompanhar com a apostila de vocês que eu postei na aula da última quarta-feira, dia 8. Combinado? Então vamos lá para a gente fazer dar certo, ok? Presta atenção aí nesse vídeo, por favor. E então, pessoal, a gente vai passar a explicar aqui a apostila bem rapidinho, tá? Fazendo um lembrete daquilo que foi comentado em sala de aula. Então, vocês, por favor, vamos lá. Se precisar fazer alguma marcação, quem tiver imprimido, quem não tiver, acompanhar na apostila direitinho, ok? Para que funcione legal. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, como subtítulo, revisões e comentários sobre, né, as primeiras aulas, porque foi tudo que a gente já conversou em sala de aula, que eu acredito que vocês não terão dificuldade, tá? Que a gente falou dos pronomes pessoais, do verbo to be. Não vou cobrar presente da maneira que vocês estão pensando aqui, tempo verbal não, tá? Eu comecei a colocar aqui frases interrogativas, né, negativa, no presente, por quê? Porque eu vou precisar comentar sobre a estrutura um pouquinho, mas o tempo verbal vai vir depois, tá? Num próximo vídeo bem explicadinho para vocês. Artigo definido e artigo indefinido e pronomes demonstrativos. A gente vai falar rapidinho sobre um pouquinho de cada um deles. Pronomes pessoais, pessoal. Isso aqui, como a gente conversou, né? Os pronomes pessoais, como o próprio nome diz, são referentes às pessoas do verbo. Então, tem primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E aqui existe algo especial que a gente falou, que está na terceira pessoa do singular. Porque o restante, né? A primeira pessoa, eu, segunda, you, você, que é a mesma forma que se escreve vocês. He, she, it, que são as três pessoas que estarão na posição da terceira do singular, elas têm uma especificidade porque os gêneros são diferentes, né? Então, a gente vai ter três pessoas, porque vai ter o he, que é ele, para o masculino, she para feminino, e o it, que é o neutro, né, gente? Que não tem gênero, que é para coisas, etc. Coisas em geral. Eu coloquei até uma observaçãozinha aqui, ó, pronome neutro, em relativas coisas, né? Escola, school, casa, house, mesa, table e festa, party. Tudo bem? E aqui as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira, we, nós, you, vocês, viu? Que é a mesma escrita, they, eles ou elas, tá, gente? Esse caso aqui, o they vai ser usado tanto para eles quanto para elas. Tranquilo? E aqui? Aqui que eu falei exatamente sobre o verbo to be, explicando para vocês, né, como vai ser a conjugação de cada uma dessas pessoas. Lembra que eu falei que só eu aqui que é especial? Então, quando eu quiser dizer, né, que eu sou ou estou, porque o verbo to be, só para lembrar, ele em português a tradução vai ser como o verbo ser ou estar. Então, eu estou ou eu sou, I am. Você está ou você é, you are. E o restante do plural todinho, eu pulei direto para o plural porque eu vou explicar aqui, ó. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles ou elas são. E o he, she, it, somente essa terceira pessoa do singular aqui, você vai conjugar com is. Ela, ele, ela ou alguma coisa é ou está. Is significa é ou está. Vamos lá. Aqui eu dei um exemplozinho com o adjetivo happy, que é feliz.
Se eu quero dizer eu estou feliz, I am happy, você está feliz. You are happy. Ele, ela ou alguma coisa está feliz. He is happy, ou she is happy, ou it is happy. Nós estamos felizes. We are happy. Eles ou elas estão felizes. They are happy. A carinha feliz aqui. Vamos lá. Aqui que eu falei que eu vou comentar com vocês o presente, apenas para vocês perceberem como vai ser a alteração da estrutura da frase. Então, eu botei 3 carinhas aqui, né? Colocando aqui, atenção, nots é a partícula de negação que vai ser usada logo juntinha com o verbo to be. Então, vamos ver aqui. A carinha feliz. He is happy. Ele está feliz. Se eu quero dizer que ele não está, eu vou pegar exatamente a mesma frase afirmativa aqui e colocar o not depois do verbo to be, que é o is, ok? E para interrogativo, olha a carinha pensativa aqui, né? Vou fazer uma pergunta. Em português, gente, a gente só muda o tom, né? E, na verdade, falando, você só percebe que a pessoa mudou o modo de falar, né? Eu digo, ele está feliz? Né? Afirmando. Aí vou ler, ele está feliz? Você já percebe que é uma pergunta pelo tom de voz, mas isso não vai acontecer em inglês, tá? Você vai ter o tom, mas tem que ter também uma mudança na estrutura. E qual é essa mudança? O verbo to be é colocado no início. Então, eu pego a frase do jeitinho que ela estava aqui na afirmativa, he is happy. E só troco isso aqui, o verbo to be para frente. Is he happy? Ok? Só isso. Artigos. The, né? Que é o artigo definido. É quando eu sei do que eu estou falando, né? O carro, a casa, são casas e carros conhecidos. Então, o, a, os, as. A e an, que são indefinidos, quando eu não sei exatamente, né? Eu estou querendo usar um substantivo, mas eu não sei exatamente do que eu estou falando. É um carro, pode ser um carro qualquer, uma casa qualquer. Então, eu vou usar, né, o a e o an, que significam exatamente a mesma coisa, uma, uns e umas. E tem uma regrinha especial agora para isso. Eu vou usar a ou an dependendo do nome ao qual eles acompanham, ok? Veja a regrinha básica. Então, aqui eu tenho o substantivo, o nome cachorro, a dog. Por que eu vou usar a? Porque ela começou, este nome, né, esse substantivo começou por consoante, ok? Então, eu não vou colocar N porque o N é consoante, vai encontrar com consoante. Então, eu coloco, toda vez que o nome começar com consoante, eu vou lá e coloco a dog, a cat, por exemplo, o gato, o cachorro. E o N? Vou usar justamente quando começar com vogal. Apple, maçã, an apple, tá? Eu vou usar aqui o A e o N, né? O N, porque começou por vogal. E atenção, gente, para essa regrinha que eu coloquei na apostila. Não é só a escrita, é principalmente o som. Então, neste caso aqui, olha, se a primeira letra do nome, né, do substantivo for uma consoante com som ou som de vogal, né? Você deve usar o N. Por quê? O que é mais importante, além de você olhar e ver uma consoante, é você também perceber que essa consoante aqui pode não funcionar como uma consoante. Vai acontecer muito isso no caso do H. Essa palavra aqui, hour, significa hora, né? Que assim como a nossa hora em português também começa por H, eu tô vendo aqui que eu, mesmo em inglês, não estou usando esse H com som de R, ok? Eu estou usando esse H aqui com som de A. Olha, hour, porque O, né? Esse O e esse U tem som em inglês de hour, out, hour, hours, né? Então, olha só o que acontece. An hour. Por que eu estou usando aqui o an e não o A, né? Por que eu não usei A aqui? Porque esse H é uma letra muda. Então, o que apareceu foi o sonzinho da próxima vogal, tá bom? Então, tem casos especiais, mas o geral, gente, vai ser assim. Eu estou vendo uma consoante, eu vou usar o quê? Né? A. Eu estou vendo uma vogal como primeira letra do nome que vem em frente, eu vou usar an. Se eu visualizar a vogal, an. Se eu visualizar a consoante, a. Lembrando que tem um caso especial apenas de quando essa consoante não for pronunciada, não houver o som dela. Então, eu vou procurar saber como eu pronuncio essa palavrinha da frente aqui. Se esse H, como em algumas palavras, por exemplo, casa, né? Funcionasse, tipo, sei lá, house,
A house, aí eu teria que usar o A. Por quê? Porque o H não é mudo. Na palavra house, na palavra casa, o H tem som de R. Ok, gente? Então, essa é a explicação da apostila e vou passar daqui a pouquinho explicar para vocês também a questão do exercício. Mas antes daqui, vamos para o pronome demonstrativo, rapidinho, para fechar? Então, pronomes demonstrativos, como a gente falou, são usados para demonstrar, mostrar, indicar, apontar. Por isso que o dedinho logo parece que está apontando, né? Esse, essa, isso, aquilo. Só que a gente vai dividir em dois grupinhos, tá? O pronome demonstrativo para coisas que estão próximas, que é o this e o this. Quase uma pronúncia, tá vendo? Quase o mesmo sonzinho. This. Este, esta, esse, essa, isto, isso. This. Estes, estas, esses e essas. Singular e plural. Para coisas próximas. Agora vamos ver aqui. That, aquele, aquela e aquilo. Para coisas mais longe, né? O singular. E those, que é o plural. Aqueles e aquelas. Não existe aquilos, tá, gente? Então, aqui eu vou usar basicamente this e these para o que estão as coisas próximas e that e those para demonstrar coisas que estão distantes. Sendo que that eu vou usar como singular, aquele, aquela, aquilo, e o those, aqueles e aquelas. E fechando aqui um exemplozinho, né? Pronomes demonstrativos com o nome caneta, que é pen. Então, se eu quero dizer, essa é minha caneta, eu vou usar this. This is my pen. Ok? Se eu quero dizer, essas são minhas canetas, usando o plural agora. Tá próxima, né? Está próxima de mim. Essas estão próximas, ou de mim, ou de quem, da pessoa com quem eu estou falando. Então, these are my pens. Essas são minhas canetas. Lembrando que lá em cima era singular, então usei is. This is. Essa é. E agora eu vou usar these are. Essas são. Lembrando bem aqui que o verbo to be é muito importante aqui, né? Eu não vou dizer essas são, essa são, e nem essas é, tá? Então, eu vou dizer this is, these are, aqui, tá bom? E agora, para mostrar, apontar coisas distantes, né? Digamos que a caneta agora está longe de mim. A caneta, primeiro. Aquela é minha caneta. Eu tenho uma caneta só e ela está longe de mim. That is my pen. Aquela é minha caneta. Agora, digamos que as canetas são minhas, um kit de caneta colorido que eu tenho, mas estão longe de mim. Então, eu vou dizer, aquelas são minhas canetas. Como é que eu vou falar isso? Those are, porque agora é plural, those are my pens. Aquelas são minhas canetas. Ok, gente? Então, aqui está a explicaçãozinha da apostila. Thanks. Muito obrigada. E agora, daqui a pouquinho, né, no próximo videozinho, eu vou estar explicando o exercício junto com vocês. Ok?